Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais um dia de programa, podcast, grande encontro da advocacia. Estamos ao vivo no YouTube também, pela TV Brasil Web. Queremos agradecer o apoio do Dr. Bueno e o apoio do Dr. Everardo. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com duas doutoras que vai falar sobre sustentabilidade e moda. A gente vai falar sobre esses dois assuntos. Temos aqui a doutora Jarli. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Doutora Jarli é advogada, com especialização em gestão pública, MBA executivo em Direito e Business Law pela FGV, diretora executiva do Raízes Soluções Socioambientais, pesquisadora com experiência de estudos acadêmicos em instituições internacionais renomadas como Universidade de Lisboa e Coimbra, em Portugal, Roma Tre, Itália, é isso mesmo? Isso, a Roma pronúncia? Tre. Roma Tre, Sorbonne, França, Sorbonne. e Universidade de Mendonça, Argentina. Prazer, doutora. Temos aqui também a doutora Raíssa Leite. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia a todos, obrigada. Doutora Raíssa é advogada com especialização em Direito Regulatório, Compliance, curso MBA em Gestão de Qualidade e Processos. Atua também como consultora de imagem, tem especialização em personal stylist, brand, marketing de moda, realiza treinamentos corporativos e atendimentos individuais. Compõe a comissão de Direito de Moda e a Comissão de Compliance e Governança da OAB-DF. Sejam bem-vindas. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui hoje. Quero cumprimentar todos que estão nos assistindo. Quem ainda não chamou o seu convidado, o seu familiar para assistir, convide agora, porque a gente vai começar um bate-papo muito legal. Eu também gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade e parabenizar esse espaço aberto para novas discussões sobre as tendências do direito. Então, doutora Raíssa, onde você se formou? Eu me formei na Faculdade Unieuro de Águas Claras. Em 2015, finalizei o meu curso. Depois de quanto tempo você fez a OAB? Depois de 7 anos, eu consegui tirar a minha OAB. Tenho a minha OAB há 2 anos. E é muito legal falar um pouquinho sobre isso, porque tem muitos profissionais da área, né, que passam por essa etapa de retirar a OAB, né, a carteirinha da OAB, que por muitos é tão sonhada, e que leva um pouquinho de tempo, porque a gente precisa se preparar para a prova, precisa trabalhar o nosso psicológico também, porque é uma prova que a gente não tem concorrente a não ser nós mesmos, né? E hoje eu tenho a minha OAB e atuo como advogada na parte de compliance, LGPD e a parte de ESG também. SG é o quê? ESG é uma sigla que fala em inglês, que fala sobre a sustentabilidade, a governança e a parte social, ou socioambiental, né, de grandes empresas, pequenas empresas, do ramo mercadológico. Ah, entendi. Doutora Jarli, como tem sido a sua forma de trabalho? Você tem preferido trabalhar preferencial, home office, presencial em home office ou no seu escritório? Bem, como a gente tem uma empresa de consultoria e assessoria jurídica dentro da área de projetos de crédito de carbono e de ESG, projetos de ESG, né, dentro do processo de transição energética, os nossos clientes eles não estão em Brasília. Eles se encontram mais na região norte, que é uma região mais afeta ao negócio, né, de crédito de carbono e dos padrões de transição dos projetos de transição energética. Então, geralmente, os nossos serviços são feitos online. Agora, vez ou outra, a gente tem que dar uma chegada em loco, né, para acompanhar os projetos que se encontram basicamente no bioma Amazônia. Doutora Raíssa, qual o melhor elogio profissional que você já recebeu?
Elogio. É. Na advocacia eu sempre escuto que eu sou uma pessoa muito competente, né? Porque eu sou muito sistemática, muito organizada. Então, eu sempre escuto isso. Na consultoria de imagem, eu escuto muito a minha receptividade, além do profissionalismo, né? Porque a gente precisa disso no nosso dia a dia. Lidar com o ser humano é algo que nos exige um pouco de empatia. Então, elogio eu sempre recebo por ser educada, por ser empática e por ter muita competência no que eu faço. Bacana. Doutora Jarli, como tem sido o seu trabalho em relação à sustentabilidade? Você presta orientação jurídica? Como que você tem exercido? Você advoga nessa área? Como que funciona? Não, o trabalho do Raízes, ele não... Raízes é o que? Uma empresa? Raízes Soluções Orçamentais é a empresa que nós fundamos dentro da área de sustentabilidade, que foi a área que eu pesquisei lá fora, né, que eu tive oportunidade de pesquisar. E o Raízes, ele trabalha no desenvolvimento e acompanhamento de projetos com foco no mercado de crédito de carbono, que é um mercado iniciado pelo Acordo de Paris, o artigo 6º, que prevê um processo, a monetização do processo de descarbonização da atmosfera. Então, ele mede a questão, ele mensura, os projetos eles mensuram a quantidade de toneladas de gás de efeito estufa retirado da atmosfera e transforma em ativo financeiro para circular tanto no mercado de capitais, mercado de bolsas, né? E no mercado financeiro a partir de certificadoras, sejam elas certificadoras privadas. Aqui no Brasil a gente ainda não tem um mercado regulado. Então, basicamente, esses projetos que a gente acompanha seguem no mercado voluntário, que é de iniciativa privada. E o outro lado que a gente trabalha, que o Raízes trabalha, é a questão dos projetos de ESG, né, que é Environment, Social, Governance. São 3 pilares da sustentabilidade, que é o compromisso com o meio ambiente, o compromisso social e o compromisso com a governança, que aí entra a área da colega, que é a área de compliance. É muito próximo dessa evolução desses trabalhos. Estão interligadas, né? A questão da sustentabilidade e a questão da moda, tudo isso, vestimenta, está ligado também à sustentabilidade e à questão de proteção ao meio ambiente. Sustentabilidade, na verdade, ele é bem amplo, né? Ele envolve tudo. Quando você pega a Agenda 2030 da ONU, ela elenca vários processos, seja dentro da área do meio ambiente, que é a preservação, a questão das mudanças climáticas, mas tem todo um quesito social, a parte de educação, a parte de responsabilidade pelos meios de produção. Então, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que elencam assim, um mundo de ações. A parte social, por exemplo, que a gente pensa assim, sustentabilidade tem só a ver com o meio ambiente, mas também tem a ver com a parte dos colaboradores da instituição, sobre você inserir pessoas dentro do trabalho, seja por serem mais velhos, né, idosos, ou pela questão da cota racial, enfim. Então a sustentabilidade também entra um pouquinho disso dentro da sigla ESG, né? Além só do meio ambiente, a parte social também. É a base da sustentabilidade mesmo, ela se divide em 2 polos, né? O polo de proteção do planeta, que é aquele que trabalha as questões ambientais, e o polo social, que trabalha a qualidade de vida de uma forma genérica para todos, né? Então, busca questões sociais dentro da área de educação, combate à fome, gênero, igualdade, né? Cultura. Então, sustentabilidade, ele se divide em 2 pilares básicos. Ambiente, a questão ambiental e a questão social. Tanto é que a gente fala sobre práticas socioambientais. Exatamente. E aí é legal, só fazendo um adendo dela que a doutora falou, que aí o compliance, ele entra para auxiliar isso.
Porque o compliance, ele, na tradução da palavra, significa conformidade. Então, é você estar em conformidade com aquilo que está sendo exigido, legalmente exigido. Entendi. No caso da ESG, padrões de sustentabilidade, padrões sociais, né, que vão trazer melhores qualidades para os colaboradores, para as partes interessadas, a governança, a alta direção. E aí o compliance, ele ajuda as empresas, instituições, organizações de modo geral, do terceiro setor, organização privada, a implementar procedimentos, padrões que vão de encontro com aquilo que a lei está exigindo, respeitando os padrões sociais e ambientais dentro de uma sociedade, uma comunidade, enfim. Então, é um assunto que, inclusive, é muito em alta, né? Sim. Atualmente, a gente vê grandes empresas aí que falam sobre a sustentabilidade, né, a cadeia de produção que elas começaram a implementar para que isso também possa contribuir positivamente para o meio ambiente, e muitas pessoas buscam, né, inclusive, trazer essa nova cultura, esse novo padrão de trabalho para visualizar ou visar, né, o ESG. Então, isso é muito importante mesmo. Bacana. Temos algumas interações aqui no chat. Vamos ver. Luciana Moreira, seja bem-vinda. Temos também aqui o nosso grande apoiador, doutor Laís Bueno, está dando um bom dia para a gente. Bom dia. Bom dia, doutor. E ele está agradecendo por a gente habilitar o podcast Grandes Encontros. Obrigada. Obrigada. Temos aqui a Lucinda Moreira. Está falando que a doutora Raíssa é uma profissional competente. Obrigada! É conhecida sua, doutora? Tá sabendo quem é? Não conheço, Lucinda, mas deve te conhecer alguém que entrou com o link de outra pessoa. Muito obrigada por estar participando. Permaneça aqui até o final. Temos aqui a doutora Edinalva. Aí ela está falando que é um tema muito importante. Temos outra participação da Lucinda Moreira, que eu estou agradecendo por a gente compartilhar os saberes. Obrigada, gente. Continua na nossa audiência e vamos juntos. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar sobre algum assunto, perguntar, a gente está aqui à disposição. Doutora Raíssa, quando você estava na idade jovem, quando você era mais jovem que você não é? Enfim, como que você se via? Qual profissão que você planejava para o seu futuro? Hoje você realizou? Você está realizando? Como você se vê hoje? Fazendo esse link da idade mais nova para hoje. Perfeito. É até interessante porque algumas pessoas não conhecem a minha trajetória, né? E às vezes até um pouquinho engraçado. Eu finalizei o meu ensino médio e eu queria fazer jornalismo. Eu sempre fui muito assim, tive uma pitada, gosto muito da parte de comunicação, né, de você poder conhecer mais pessoas, fazer network através da parte de jornalismo, entrevistar, né, e na época que eu fiz, estava com uma recente notícia de que a área de jornalismo não precisava de diploma, que para você ser jornalista você não precisaria mais de diploma. E aí uma amiga minha já estava fazendo curso de Direito e falou assim para mim: por que você não faz o curso de Direito? Você gosta tanto de ler, gosta tanto de escrever, isso vai ser bom para você. E eu fiquei um pouco perdida, porque minha mãe falou assim: não, jornalismo não vai ser legal porque não precisa mais de diploma. E aí eu falei: e agora? E aí eu fui fazer uma aula experimental na faculdade onde eu me formei, e a aula era sobre psicologia do direito, que é uma área também que eu acho muito boa. E aí eu falei: não gostei, vou fazer. Comecei a fazer o curso de Direito. Finalizando o curso, eu já queria fazer concurso público, queria ir para a área pública para atuar, mas veio a questão da minha OAB. Então, eu cheguei a fazer a OAB, passar na primeira fase, sempre passava na primeira fase, quando ia para a segunda fase não passava. E aquilo ali foi me deixando um pouco doente, né? Eu fiquei um pouco ansiosa, né? Um pouco depressiva em alguns aspectos e pensei: nossa, será que realmente isso é para mim? E aí veio a pandemia. Mas sempre, desde quando eu me formei em Direito, eu sempre atuei na parte jurídica em escritórios, fazendo estágios, né? Atuei também em órgãos públicos. E aí a gente acaba adquirindo experiência. E aí, nesse meio tempo da pandemia,
muitas pessoas falavam para mim, Raíssa, por que você não faz um curso voltado para a área da moda, que tem tudo a ver com você, você vai gostar? E eu falava, não é possível, eu vou ficar assim, fiz 5 anos de faculdade e vou deixar para lá, não é possível, porque eu não tinha minha OAB ainda. E aí eu falei, não, então tá, vou fazer o curso. E nesse meio tempo, fazendo o curso de consultoria, eu acabei me desligando um pouquinho da parte jurídica, e aí foi onde eu consegui passar na OAB e consegui relaxar. Hoje eu me sinto realizada sendo advogada, né? Aí dentro da parte da advocacia veio a questão do compliance, e aí como que aconteceu? Aonde eu trabalho, né? O meu chefe me convidou para participar como responsável da gestão de qualidade, que é onde a gente entra da certificação ISO do Inmetro, a certificação de qualidade a 9001 e a certificação de compliance, que também está ligado um pouquinho ao ESG, que é a 37001. E aí eu falei, bom, é uma parte que eu gosto, porque, querendo ou não, é uma norma onde você precisa estudar itens, onde você precisa cumprir com as exigências que o próprio Inmetro exige. E aí eu comecei a me identificar dentro da parte de compliance, comecei a me especializar, fui para a questão de gestão de processos, que é uma parte que a gente também vê sobre a certificação 9001. E aí, nesse meio tempo, comecei a atuar como consultora. Então, hoje, eu sempre falo nas minhas redes sociais que eu divido a minha rotina em 2 profissões. E eu me sinto muito realizada por exercê-las, porque cada vez mais eu consigo crescer, né, através do network. Hoje mesmo a gente está aqui tendo essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse assunto da sustentabilidade, que é importante. Mas eu me sinto muito feliz e muito realizada e sei que ainda vou crescer muito mais dentro desse ramo, né? Porque o Fashion Law, que é o direito da moda, é uma área também que está em ascendência. E também é uma área que grandes empresas procuram, né, voltada para o compliance, o ESG, que eu acho que eu poderei atuar aí futuramente. Então, só contando um pouquinho da minha história para vocês conhecerem. Parabéns, doutora Raíssa. Que trajetória bonita. E é isso, né? A gente está aqui mesmo, a gente vai superando cada dia, subindo um degrauzinho de cada vez e vai alcançando cada vez patamares que a gente vai sentindo melhor reposicionada. Verdade. É isso? Doutora Jarli, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, como você se via quando mais jovem, o que você alcançou hoje, como foi feito isso? Você achou difícil? Você teve apoio? Você veio de uma família que já tinham advogados? Conta sobre isso pra gente. Gente, desculpa. Estou com problema na garganta. Bem, deixa eu tentar aqui falar assim. Eu fui da administração pública do GDF durante um longo período. Concursada? Concursada. Eu era da Secretaria de Estado de Educação. Eu fui educadora e também atuei na assessoria de gestão de projetos educativos voltados para a formalização de parcerias. Então, eu intermediava formalização de parceria com órgãos do governo distrital, federal, com multinacional, com entes privados. Então, buscava muito da legislação para formalizar. Então, isso foi me aproximando do direito. Foi quando surgiu o interesse, né, pela faculdade e eu ingressei no IDP. Gente, desculpa. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu ingressei na faculdade, eu tive acesso ao intercâmbio, que a faculdade ela oferece essa oportunidade, né? Então, eu passei 10 meses na Europa, pesquisando o tema de sustentabilidade, mas basicamente com foco em responsabilidade socioambiental corporativa, voltada para empresas. É daí que eu estudei o ESG, né? E formei, e assim que formei, eu tive convite para participar de alguns projetos, né? Vieram algumas empresas, uma empresa específica que eu conheci lá fora me convidou para me aproximar, né, dos projetos. E aí surgiu a ideia de abrir a empresa, o Raízes, né?
e colocar em prática o conhecimento que eu tive. Agora, em nenhum momento, assim, não tem na minha família advogados. Eu acho que tem, por parte de mãe, um ou outro, mas, assim, não é uma família de advogados. E hoje eu me sinto realizada, porque eu continuo trabalhando com projetos, porque o projeto é o que me movimenta melhor, né? E com uma proximidade com o direito, uma proximidade maior com o direito, né? Doutora Jarli, essa empresa que você abriu aqui no Brasil. Sim, aqui em Brasília. E o momento que você passou estudando na Europa, você estava fazendo essas pesquisas por meio de alguma faculdade, universidade? Sim. Como foi? Na verdade, houve um intercâmbio entre a UIDP, que eu estudava, e a Roma Tre, que fica em Roma. Né? Que é uma faculdade. É uma Ou faculdade. A universidade, né? É a universidade de lá, a Universidade Roma Tre. Ela é Tre, porque é três, porque é francês, né? Não, é italiano. É italiano. É italiano. Então, essa Roma Tre, 3, era voltada para a área de ciências políticas e direito. Né? Então, eu pesquisei dentro dessa área. E foi quando eu conheci, quando eu trouxe o tema. Quando eu volto para o Brasil, é um tema que agora está sendo discutido, em voga. Por quê? Porque existe todo um processo legislativo correndo pela COP30. A COP30 vai ser aqui, no Pará, em Belém. Então, a movimentação na Câmara Federal está no sentido de trazer um fortalecimento normativo em relação ao clima, por exemplo. Né? Então, quando eu chego no Brasil com o tema, era um tema meio desacreditado. Eu ouvi muito tema associado a marketing. É verdade. Né? Marketing. Então, e na verdade, é um tema que ele tem muito a ver com marketing. Tem, porque o marketing ele busca aquela pesquisa de qualidade. Né? Então, mas o tema sustentabilidade ele é muito mais amplo, porque ele traz a questão da responsabilidade dos meios produtivos, dos meios de consumo, né? E das finanças, da questão dos investimentos. Né? Então, hoje, a gente vê, como a doutora Raíssa falou, hoje é um tema em voga, mas quando eu cheguei com o tema, era um tema meio que dentro do direito desacreditado. Né? Então, assim, hoje eu sinto uma força maior, mesmo por conta dessa movimentação em relação ao evento que está chegando, que é a COP30. Hoje a sustentabilidade ela é bem mais falada. Você vê que tem muitas, inclusive profissionais, nas redes sociais às vezes até aparece, olha, se você não sabe o que é ESG, procure ou faça a formação na área. Porque agora, e é bem o que a doutora falou, no Brasil as coisas tardam a chegar, né? Fora na Europa, nos outros países, você vê tudo muito bem movimentado. E o Brasil, ele chega um pouquinho lento, né? Então, agora a gente vê muito sobre essa questão da ESG em grandes empresas, em grandes áreas. Não só na parte ambiental, mas essa questão que ela falou também sobre a rastreabilidade, a responsabilidade do produto, do serviço, do colaborador em si, é realmente algo que está bem, bem em alta. Tá vendo que interessante? A gente, ou muitas pessoas veem o direito ou a faculdade de direito apenas como pessoas que estão interessadas ou vão advogar. Mas, se a gente for ver o direito, né, o curso de direito, ele tem uma vasta ampliedade de formas que as pessoas podem trabalhar. Tanto na iniciativa privada, quanto governamental, e a questão de advogar, são tudo questões de escolhas, ou a vida também direciona a gente. Exatamente. Né? Nem tudo é só escolha, a gente vai estudando e vai abrindo espaços profissionais e a gente vai se identificando também, vai conhecendo. Eu mesmo, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha noção do vasto campo profissional que eu poderia atuar. Aqui temos 2 exemplos de pessoas que se formaram em Direito,
A doutora Jarli, ela não trabalha diretamente advogando, não é isso, doutora Jarli? Isso, não advogo. É. Mas a sistemática é toda dentro do Sim, direito. porque Exato. tem a lei, Sim. né? Tem a questão legal. Sim. Então, tem que entender de lei, tem que estudar. É um trabalho um pouco diferenciado, mas não deixa de ter que estudar e saber como que as coisas funcionam para você poder passar um entendimento jurídico ou assessorar alguém de alguma forma dentro do assunto de sustentabilidade. Sim. Já a doutora Raíssa, ela também advoga menos, né? Pouco, não diretamente, não é sua profissão principal, advogar. Isso. Porém, tem a ver o trabalho que ela faz hoje, a questão de consultoria de imagem também, e ela tem toda um entendimento ou um conhecimento que ela precisa ter para passar para um cliente. Não é só a questão física, ela tem que entender, por exemplo, se ela pegar uma grande marca, uma empresa, ela vai ter que assessorar e ver se a roupa é fabricada dentro da questão direitos trabalhistas, a questão da sustentabilidade, que é o que elas duas estão fazendo o link aqui agora, se está em proteção ao meio ambiente, tudo isso ela precisa, e ela teve essa experiência, começou e iniciou isso através da faculdade de Direito, curso de Direito. Exato. É muito legal isso que você fala, porque assim, eu acabei entrando na parte de compliance pela parte jurídica. E o compliance, ele tá em tudo o que você vê dentro de qualquer área mercadológica. Então, se você vai, por exemplo, para a indústria da moda, o compliance está lá e também está o ESG que a doutora Jarli atua. Na área da moda, por exemplo, a gente fala sobre os tecidos, a cadeia produtiva. Quando a gente compra uma peça de roupa, a gente não para imaginar de onde ela veio, por onde ela passou, quais foram as mãos que costuraram aquele tecido, né? O tipo de fazenda que cultivou, por exemplo, o algodão, né? E aí, a consultoria de imagem, ela, no meu caso, né? Eu sempre busco orientar os meus clientes, e também voltando para a área jurídica, sobre a importância de você entender a sustentabilidade do produto, da peça que você tem, que você consome, que você adquire. Vamos lá. Antigamente, a gente não se ouvia muito sobre brechós. Hoje você já se fala muito sobre o consumo dentro dos brechós. Isso é parte da sustentabilidade. Economia circular. Exatamente. Uma outra questão que a gente estava até debatendo um pouco antes de entrar aqui no podcast, a importância da rastreabilidade da peça. De que maneira ela é composta? Será que ela de fato ela é composta 100% por algodão? Como que eu vou saber se ela foi feita por pessoas que não passaram por um trabalho escravo, né? Que hoje a gente não fala muito do trabalho escravo, não é muito divulgado, mas isso existe muito, porque se vocês pararem para pensar, a roupa, o fast fashion, né, que é o consumo constante, precisa ser produzido muito, em muita grande quantidade. E quem é que está fabricando isso? São máquinas, são pessoas, de que maneira que elas trabalham, né? E aí existem, como a doutora falou, ainda não é algo a nível organizacional do governo, governamental, perdão. É algo mais privativo ainda. Mas existem algumas empresas que estão começando a se preocupar com isso. Então, às vezes você vai olhar em alguns sites de algumas marcas, que não vou citar os nomes aqui, mas você consegue ver as especificações, especializações do tecido, e em alguns aspectos, se ela foi produzida por algum tecido sustentável, como que ele foi feito. Por exemplo, o poliéster certificado por tal empresa que vai demonstrar que esse tecido passou por uma reciclagem, né? Ou então o tecido foi feito 100% de algodão, e aí você consegue com o QR Code ver quem foi, qual a cadeia de produção daquela peça. Ela realmente foi feita por uma fazenda, por colaboradores que tiveram a sua parte social respeitada, né? Então, atrelando isso à consultoria de imagem, eu consigo trabalhar. Aí a gente vai além também na parte dos treinamentos, né, que eu tinha mencionado.
Tem muitas empresas que às vezes não se preocupam com a imagem corporativa. Então, eu levo um pouquinho dessa questão da imagem corporativa, que fala também sobre você, que é o compliance, treinar todos os colaboradores, a importância da alta direção, se importar em treinar os colaboradores para saber a importância da imagem, talvez usando tecidos que sejam sustentáveis, né? Então, tudo isso tem a ver. É um pouco do que você falou, né, que a advocacia ela não é só a parte forense, né, e também falando que a doutora Jarli falou sobre a sustentabilidade, que é algo que está muito em alta, é importante, as pessoas precisam proteger, cuidar, se responsabilizar pelas suas atitudes voltadas pelo meio ambiente, né, para melhorar o meio ambiente. Importante nessa sua fala, quando você coloca que não há uma iniciativa governamental e não há realmente no processo de fiscalização desse selo de sustentabilidade que as empresas colocam nos seus produtos, né? Não há uma fiscalização, não há um processo de acompanhamento, não é mais uma iniciativa privada, como a doutora Raíssa colocou, porque isso gera uma insegurança tanto para o público consumidor, para o mercado de consumo, quanto para o mercado de investimento. Porque o investidor hoje, ele está atrás dessa segurança. Porque sustentabilidade hoje faz parte da gestão de riscos de uma empresa. Certo? Porque uma empresa que passa, por exemplo, sobre um processo de trabalho escravo, ela tem toda uma perda financeira e perda de ativos gigantesca, perda de ações, perda de investidores. Então, o investidor e o mercado de consumo ele está atrás desse selo de selo de sustentabilidade, mas é uma coisa concreta e não uma questão só de eu estou fazendo, eu pratico, eu faço práticas, bonito, né? Isso, para ficar bonito. Eu protejo o meio ambiente. Da teoria, da fala e realmente ter dados, coisas concretas. Por que é importante isso? Porque isso gera duas situações. Gera o greenwashing, que é a questão de você falsear a proteção ambiental. Olha, eu faço isso. Não existe uma fiscalização. Isso. Ou o social washing, que é aquele que fala assim, eu contribuo com a comunidade local, eu contribuo com a questão indígena, a questão quilombola, a questão dos ribeirinhos, né? Tem vários tipos de comunidades, né? E, no final das contas, a própria comunidade nem sabe que eles existem. É o que a gente chama de social washing. Então, ele ele coloca na marca algo que não é praticado. E, no Brasil, existe uma falta de legislação forte que faça esse acompanhamento. Então, é daí que vem a insegurança do público, porque todo mundo hoje é sustentável. Exatamente. Mas não tem uma forma concreta, hoje nós não temos uma forma concreta de cobrar realmente, né, esse comprometimento. Isso é muito legal que ela falou, porque logo quando a ESG começou a se tornar mais vista no mercado, muitas pessoas começaram a falar que exerciam a sustentabilidade ambiental, social, e era só exatamente para que aquilo ali desse mais visibilidade para ela, porque aquilo ali estava em alta. E como não há fiscalização, as pessoas não conseguem saber se aquilo ali foi feito ou não. Hoje, dentro do compliance, né, como a gente tem a certificação da ISO, né, pelo Inmetro, a gente consegue ter essa pitada através de auditorias externas e internas sobre o cumprimento desses requisitos, dessa exigibilidade. Então, assim, a instituição fala que ela tem um padrão, ela executa um procedimento organizacional XYZ. Quando você vai fazer a auditoria, não é feito daquela forma. Aí você leva uma não conformidade, você pode perder sua certificação.
certificação. Isso é uma forma, um meio, né, do Estado, digamos assim, Sim. fiscalizar o que está sendo feito. Mas muito hoje se vê ainda muitas empresas falando que são sustentáveis, que exercem atividades sociais, né, que tem todo um trabalho, um arcabouço com a governança, a alta direção, mas que na verdade não existe, né? Então É interessante complementar. É interessante que na Europa existem resoluções que obrigam as empresas a prestarem relatórios, né? E esses relatórios eles têm toda uma sistemática muito rigorosa. E em cima do relatório há o processo de fiscalização. O mais próximo que a gente chegou, assim, que eu encontrei dentro da minha pesquisa aqui no Brasil, foi o nosso sistema financeiro. O Banco Central, ele já exige relatórios de comprovação de práticas das instituições financeiras. muito bom. Doutora Raíssa, uma breve explanação, como que você vê a imagem para um profissional hoje, seja na advocacia ou alguém, ou do direito? Qual a importância da imagem da pessoa, usar a imagem no campo profissional? Perfeito, é algo que eu amo falar. A imagem ela é muito importante porque ela é o nosso portão de entrada, né? Quando a gente não conhece alguém que a gente a vê pela primeira vez, a gente vai ter uma impressão sobre ela. E na advocacia, como em qualquer outra profissão, a imagem importa para que você possa se apresentar de uma maneira profissional. Infelizmente, é uma verdade, mas acho até importante falar que existem muitos profissionais da advocacia que acreditam que a imagem não é importante, apesar da profissão já nos exigir um certo código de vestimenta, que é o traje mais formal. No dia a dia, às vezes, com a nossa prática forense ou não, alguns advogados acabam se esquecendo dessa importância. E não atrelar a imagem à venda, né, indiretamente, às vezes faz com que você perca clientes no mundo corporativo. Então, a imagem é importante desde o contrato que você apresenta, da forma que você se comunica, né, da forma que você explica o trabalho que você vai fazer, o seu atendimento, o seu pós-atendimento e principalmente a forma da sua vestimenta, né? A vestimenta ela representa mais de 90% da nossa comunicação. Então, nos 10 primeiros segundos que eu vejo alguém, eu estou interpretando aquela pessoa, julgando, né, indiretamente, o nosso cérebro não consegue não fazer isso, sobre o que ela vai me trazer, o que ela vai me mostrar através do que ela está vestindo, para depois eu perceber o que ela vai falar, né, o conhecimento que ela tem, né, através da imagem. É isso aí, doutora. Nós somos seres visuais. Então, primeiramente, o visual conta e depois que a gente começa a analisar o conteúdo, né? Então, a imagem, ela faz um grande impacto quando a gente chega em algum lugar. Doutora Kelly, nós estamos aqui encerrando o nosso podcast. Muito obrigada. A senhora gostaria de deixar seu e-mail, sua rede social, seu telefone para contato? Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, né? E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tema, pode acessar a nossa página, né? raizescarbontech.com.br. Soletra, doutora, por favor. Raízes, Carbon, CARBON, TECH, Carbontech, tudo junto, .com.br. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Doutora Raíssa, quer deixar seu e-mail, seu telefone, sua rede social? Claro. Para quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, hoje a minha página de divulgação é da consultoria de imagem, da parte da advocacia eu não divulgo. Então você pode me acompanhar através do Instagram com @raissaleite.ci, de consultora de imagem. Raíssa com Y, 2 S, o Leite se escreve normal.
Lá eu também falo um pouquinho sobre alguns outros trabalhos da Comissão de Direito da Moda da OABDF e até queria aproveitar a oportunidade que está finalizando para falar que a gente vai ter o Congresso de Direito da Moda agora em setembro. Se eu não me engano, é dia 16 de setembro. Então, quem tiver interesse em participar é aberto ao público. Lá nós vamos falar sobre questões jurídicas e também questões voltadas para a imagem, né, do ramo, do fashion law. Então, se sinta convidado. Depois eu vou até colocar no meu Instagram lá um pouquinho mais sobre isso, para que você possa participar. Gente, eu só tenho a agradecer esse bate-papo. Tivemos uma audiência bastante expressiva. Eu estou aqui acompanhando pelo chat, pessoas prestigiando a gente. Temos aqui a doutora Maria Borges. Ela colocou assim, doutora Raíssa, sorteia uma consultoria de imagem para os seus seguidores da doutora Luana. Aí a gente tem aqui Canal Du, ele falou, gostei da ideia da doutora Maria Borges. Enfim, é isso, a gente só pode agradecer aqui a audiência, muito bacana, relevante. Também convido vocês a me seguirem e a participarem. Todo sábado a gente está aqui. E lá no meu Instagram vocês podem enviar pelo direct perguntas, sugestões de pauta e de convidados para estar aqui interagindo com a gente. Eu agradeço essa manhã maravilhosa aqui com vocês, telespectadores, e com as doutoras também. Espero que a gente tenha deixado algum aprendizado para vocês. E deixo uma frase também de reflexão. Cada passo à frente é um avanço em direção ao nosso sonho e ao sucesso. Pronto.